Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero falar sobre, ainda um pouco puxando o assunto de segunda-feira, né, que eu postei um vídeo sobre a prisão de Bolsonaro, né, e hoje eu quero trazer um rescaldo desse vídeo, que é falar sobre os riscos para o governo atual. Com essa prisão um pouco rápida, com algumas coisas erradas, eu sigo também o Marcília, né, que é um grande jurista, e ele colocou que todos esses motivos que o Alexandre colocou no motivo da prisão do Bolsonaro são inconstitucionais, são ilegais, e isso coloca o poder jurídico, né, a parte ali onde o STF está no centro, né, tá no centro disso, de uma forma, em risco. Por quê? Isso vai gerar uma comoção popular. O Alexandre fala muito sobre o risco das instituições, né, que as pessoas, as motivações, que o movimento das pessoas na rua, fazer lá os encontros na Paulista, ou fazer a vigília na frente da casa do Bolsonaro, tudo isso coloca as instituições federais em risco. Mas veja bem, é mais fácil a gente sentir uma insegurança numa instituição federal, no caso do STF, quando a gente não sente confiança nas pessoas. Porque uma instituição federal, ou particular, ou uma empresa, ou uma loja que você compra, ela não é nada senão a representação das pessoas que operam essas lojas, essas instituições públicas federais. Então, assim, nós estamos sempre relacionados às pessoas. A gente não faz transas, né? Não faz relações com as lojas, assim, ou com o nome da loja só. Mas o que representa o nome da loja? Representa a pessoa que me atende. O que tem o nome do STF, né? Não é necessariamente o nome da instituição, mas as pessoas que representam a instituição, porque nada tem valor que não seja na base do humano. Então, quando uma instituição está operando de uma forma que faz com que a maior parte da população, veja bem, Bolsonaro nas caixinhas ou nas urnas deu 50% e Lula deu 50%, vamos arredondar. Mas você vê um movimento da população muito maior para o lado de Bolsonaro, beleza? Dessa forma, se a gente não vai confiar numa instituição porque ela está agindo de forma ilegal ou fora inconstitucional ou, como se diz, de forma incorreta, a gente não vai associar ao STF em si, mas sim as pessoas, então ao ministro XYZ. Dessa forma, a parte das instituições, o que mais o Alexandre tem medo é o que mais vai acontecer. Porque com essa ação vai fazer com que as pessoas fiquem ainda mais, né, que a maior parte da população brasileira que está do lado da direita, que vota para Bolsonaro ou que apoia Bolsonaro minimamente, ou uma outra coisa também, pessoas que são mais de centro, que não estão muito focadas nem em Bolsonaro, nem em Lula, mas quando vê esse tipo de atitude, qual que é a tendência? Né? A tendência é se juntar para um lado que ele acha mais lógico, e olhando simplesmente, o lado mais lógico é a favor de Bolsonaro, que está vendo que ele está sofrendo ali um certo desgaste, né, provocado, sem realmente um outro lado. Ele foi um grande criminoso, ele fez grandes coisas. Não está claro isso, né? Então, o risco para a instituição é maior desse jeito que o Alexandre está fazendo do que esses motivos de pessoas que vão rezar, manifestação de XYZ, né? E então, assim, esse vídeo é um vídeo mais curto, mais para fazer um rescaldo do fechamento ali do vídeo de segunda-feira, que é exatamente isso. Com essa atitude do Alexandre de prender Bolsonaro de uma forma meio que sem embasamento jurídico, sem embasamento, ainda mais infringindo a Constituição, né, como alguns juristas dizem aí, as pessoas, quando elas leem isso, quando elas tomarem mais informação, elas vão ver que realmente o Bolsonaro está sendo injustiçado. E o que acontece? Aconteceu com a Dilma, é só uma coisa, um parênteses rápido aqui.
Eu não cheguei a ter tanta clareza, porque na época eu não era tão ligado à política, mas teve através de estudos, né, agora, teve um debate do Aécio Neves com a Dilma. E lá, o Aécio, dizem que ele detonou a Dilma, que ele posicionou muito bem, que ele colocou as palavras de forma muito clara, que ele foi preciso, que ele tinha ganhado a eleição por causa desse debate. Sabe o que aconteceu? Quem subiu a intenção de voto foi a Dilma. Por quê? Porque nós brasileiros, nós temos uma tendência de ter dó, né? Nós temos dó das pessoas que apanham. Então, o que aconteceu? Ali, além de ter uma questão homem-mulher, além disso, né, que nós temos uma tendência sempre a defender mais as mulheres, e tudo bem, não estou julgando isso como bom ou ruim, não estou julgando. Mas, assim, do ponto de vista da política, o Aécio foi muito melhor. Né? Eu deveria focar o meu voto em quem tem mais potência, em quem está falando coisa que é óbvio. Mas não, quem ganhou mais e quem ganhou a eleição, na verdade, foi a Dilma. Por quê? Porque quem apanhou mais. Então a gente compadeceu, né? Que dó, coitada dela e tal. Então eu vou voltar para ela. Ela não mereceu aquilo que o Aécio fez. É o que está acontecendo agora. O sistema está batendo demais no Bolsonaro. Então qual que é a tendência? É aumentar a percepção de que Bolsonaro está sendo injustiçado. E isso pode ser um tiro no pé das instituições brasileiras, né? Que estão querendo aí acabar com o bolsonarismo. E, infelizmente ou felizmente, para quem... porque, assim, infelizmente, porque todo mundo sofre com isso, certo? Mas, do ponto de vista do bolsonarismo, não vai acabar. Isso é um movimento que está muito arraigado nas pessoas, as pessoas que estão do lado do Bolsonaro, que têm uma percepção de que ele seria a solução para a política do Brasil, né, para a dificuldade que o Brasil passa há anos, há séculos, ele seria a salvação. Então ele está como um salvador. Então sabe o que acontece? Ele vai entrar mais como... Ele tem mais uma tendência de entrar como mártir, né? E as pessoas vão ver mais ele como um papel de mártir, o cara que lutou, que fez alguma coisa que foi... muito importante, e eu não tiro a importância, ele realmente teve muitas coisas boas que ele fez, né? E como político, eu acredito que ele seja o político que mais teve boa intenção, porque, assim, boa intenção todo mundo tem em relação, quando qualquer pessoa da base aqui, né, nós aqui, fala, se eu estivesse na política, eu ia fazer isso de bom, porque eu sinto na pele, eu sinto no couro a dificuldade de ser brasileiro, trabalhar como a gente trabalha, de pagar imposto como a gente paga, e não ter recurso, não ter retorno. Então, qualquer um que entra lá, né, que é um outsider, ele quer trazer isso pro lado da população. E o Bolsonaro foi o cara que fez isso, entendeu? O Bolsonaro não teve outra percepção a não ser ir para cima mesmo. Só que a consequência, você acha que o sistema ia se deixar matar, ia se deixar morrer? Não deixa. Uma coisa que eu falo para muitas pessoas que eu converso tentou matar uma formiga? Ela parou, não, pode pisar em mim? Não, ela vai defender a vida dela. Até um verme. Ele não quer ser morto. A natureza é fogo em relação a isso. Ainda mais uma instituição grande. É o que eu falo no canal, uma instituição grande não vai se deixar morrer. Então, se você entra como uma pessoa que quer destruir, por mais que você tenha apoio da população para destruir uma instituição que está sendo sacana, que está roubando, que está fazendo falcatrua, ela não se deixa morrer e ela pode reagir. Foi o que o Bolsonaro passou, uma reação. Então, isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais pegadas, porque as pessoas querem que a instituição melhore, as pessoas querem que a política seja melhor. Nós temos, hoje com a informação descentralizada, nós temos percepção de como que é o mundo, de como que é viver nos Estados Unidos minimamente, como que é viver na Europa. Então, nós queremos também um Brasil melhor, né? E é isso que o Bolsonaro tentou fazer. Teve dificuldades, teve partes também que ele falhou, como o humano todo mundo falha e coisa e tal, né? Mas é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria deixar. Essa parte dessa prisão dele pode gerar um efeito mártir, né? Gerar mais pressão em cima do STF, mais pressão em cima do governo atual, né? E a gente está aí para ver o que vai acontecer. Beleza? Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Se não gostou, pode deixar seu dislike, tudo vale a pena, beleza? Valeu, obrigado, até mais.